11h20 ponto, vamos começar a nossa aulinha. Show de bola, gravando, massa, bacana. Turma, eu tô tentando, eu acho que eu consegui descobrir aqui como é que você entra sem pedir permissão, tá bom? Todos vocês, eu indico demais que toda aula, qualquer aula que seja, você entre pelo Ava e clique no link, porque a gente foi orientado a colocar o link no Ava, né? Então acredito que todos os professores de vocês tenham colocado o link no Ava. Aí você entra no Ava, clica no link e você já vai entrar direto sem precisar pedir a minha permissão. O Unifor Online, né, como vocês já sabem, desde que o mundo é mundo, a Unifor usa o Unifor Online, que é uma ferramenta fantástica, fantástica mesmo. Mas um dos motivos da gente ter migrado do Unifor Online para o Ava, pelo Ava Moodle, né, é porque além do Ava ter algumas funcionalidades que o Moodle, que o Unifor Online não tem, o Ava ele nos permite gerar vários relatórios de interação do aluno com o ambiente virtual. E são esses relatórios que a gente conversou na aula passada sobre o engajamento. São um relatório que a gente vai contar para a questão do engajamento do aluno na disciplina. Então, procure sempre estar no Ava, procure sempre baixar o material do Ava, e acima de tudo, toda disciplina, alguém ligou o microfone, toda disciplina você entra pelo Ava. Professor, mas eu cliquei no link do Ava e ainda assim pediu permissão. Provavelmente é porque você não colocou seu nome ainda, seu e-mail ainda no grupo. Todo mundo que colocou, pelo menos até ontem, eu cadastrei para ser convidado nessa reunião. E aí, quando você clica em Unifor e o Meet já vê que é você no seu e-mail, né, já que você entrou pelo Ava, ele não precisa mais pedir autorização. Não é que eu ache ruim, eu autorizo todo mundo, mas achei lindo quando eu fui entrar aqui, já tinham 17 pessoas que entraram sem minha autorização, foi fantástico. Não me incomoda, eu gostaria de não ter que pedir, não ter que clicar para você entrar, mas eu posso colocar, só que às vezes você vai precisar chegar atrasado. Aí às vezes eu estou em outra tela, eu não vou parar a aula para poder te aceitar, por isso que o caminho melhor seria esse. Alguém ia falar e na hora que eu estava falando? Que ligou o microfone? Sim, não, mais ou menos. Não, né? Beleza. Então, turma, toda a aula procura entrar Ava e entre no link da disciplina, certo? Se você colocou seu e-mail recentemente lá no grupo, eu vou cadastrar você como convidado em breve. E aí, se Deus quiser, não vai mais precisar pedir a minha autorização. Massa! E aí, todo mundo tá bem? Todo mundo tá feliz? Todo mundo tá galgando cada vez mais, né, a carreira de vocês, abrindo cada vez mais espaço? Espero que sim, viu, turma? Espero que todo mundo esteja bem. Sempre é bom, tá, interagir as aulas remotas. Se vocês, alunos, eu vejo muito que o aluno não gosta, né, assim, faz minha sobrinha, né, tem 15 anos, auge da adolescência, vai fazer 15 ainda, tem 14 e pouco. Auge da adolescente, ela postou assim, um monte de gente indo pro céu, aí tem escrito assim, alunos que assistiram aula online. Rapaz, se o aluno que assistiu aula online vai pro céu, avalia o professor que está dando aula online, porque fica aquela coisa mais distante, mais chata, eu não vejo ninguém, todo mundo está com a câmera fechada, enfim. Professor, você quer que ligue a câmera? Não, eu quero que você se sinta bem à vontade. Mas, e também eu não acho ruim nem dar aula virtual e nem muito menos assistir aula virtualmente. Adoro assistir aula virtualmente, só não sair de casa, não pegar trânsito, tá aqui no meu ar-condicionado, com minha cachorra no meu pé, eu não troco isso aqui por nada nesse mundo. Então, a Letícia disse que colocou o e-mail. Letícia, coloca teu e-mail de novo lá no grupo, vai que eu pulei teu e-mail sem querer, então bota lá teu e-mail lá embaixo, sei lá, já deve estar no 40 e pouco, aí tu coloca teu e-mail de novo, que eu cadastro hoje, tá? Aí a gente vai testando, a gente vai desvendar esse mistério. A Vitória tá falando a mesma coisa. Para quem colocou e-mail no grupo e entrou pelo Ava e eu ainda precisei da autorização, coloca de novo que eu já cadastro vocês de novo, se Deus quiser vai ser assim, vocês não vão mais precisar pedir minha autorização. Complicado pra gente, Ave Maria, acabei de ver a coordenadora de vocês, né, a professora Fabíola, repostou uma postagem do Marcelo Magalhães, que eles estão numa campanha para o aluno ligar a câmera. Eu não estou nessa campanha não, para mim tá tudo bem, eu quero que você fique à vontade. Eu, quanto aluno, também não sei se eu ligaria a câmera não, então eu sempre penso em vocês, fique à vontade. Também se quiser ligar, eu vou adorar, também se não quiser ligar, tá tudo bem. Show? Mariana entrando aqui. O Júnior, nem eu que fiquemos desse modo. Aí, a Giovana, nem eu. A Amanda, eu não consigo entrar
pelo Unifor. Já entra com Hotmail. Não, dá certo, Amanda. Outra coisa que dá para fazer é você ir para o Gmail, clica www.gmail.com. E o e-mail da Unifor que você tem, ele é do Gmail. Muito embora tenha @unifor.edu.br, ele é do Gmail. Então você pode entrar no Gmail, fazer o login com o da Unifor, e aí assim que você fizer o login lá, quando você entrar aqui no Meet, já é para ele entender que você está como convidado. Com o tempo, eu tenho certeza que daqui a pouco ninguém vai mais precisar pedir autorização, que a gente está se adaptando ainda. Aí a Letícia diz certo, pode colocar lá, Letícia, que eu posso ter pulado o teu nome, mas eu cadastro novo. A Elaine, bom dia, eu esqueci minha senha do e-mail. Estou tentando recuperar. Beleza, Elaine, sem problemas. O Davi, é muita senha hoje em dia, né, pessoal? Muita senha. Mas, galera, uma coisa que mudou minha vida mesmo, foram certificados digitais. Deixa eu tirar aqui o meu para mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Essa pendrivezinha aqui, ó, mudou minha vida. Se você não tem esse certificado digital, sugiro demais que você faça. Talvez hoje você nem precise tanto, mas isso aqui, Nossa Senhora, com o certificado digital, a gente precisa ter para ter acesso aos sistemas do tribunal, para ter acesso ao seu, que é de execução penal, para ter acesso ao SAGE, que é onde a gente recebe mandados. E, além disso aqui, é a minha assinatura digital. Então, em todos esses sistemas, por exemplo, para participar do leilão da Receita, caso você queira, você vai precisar de um bichinho desse. E, além disso, você assina documentos com isso. Então, por exemplo, meu orientando, né, de monografia 1 ou 2, a gente tem que assinar um termo de compromisso. O aluno me manda, professor, imprima e assim, um monitor meu quis vir aqui em casa com um bicho impresso para eu poder assinar e entregar para eles. Menino, tu vive em que século? Século XII, é? Me manda aí que eu mesmo assino e te mando. Deixa eu só colocar aqui. Então, galera, isso aí mudou minha vida mesmo. Se eu fosse vocês, eu faria o mesmo. Deixa eu só ver aqui. O Davi tá falando assim. Peraí que eu perdi o Davi. Eu não consigo entrar certo. Bom dia. O Davi tá falando assim. Que fiquemos assim até estar tudo bem, mas falta a rotina da faculdade. Não, sem sombra de dúvida. Rotina da faculdade, dos amigos, o contato com as pessoas, a ida em restaurante. Acho que eu nunca fiquei com tanta saudade de ir para um restaurante na minha vida toda, mas faz parte, não saio de casa por nada e vai continuar assim. Só assim, né, de uma casa para outra, né, porque a gente tem um apartamento ali no Aquiraz, no Beach Place, aí a gente fica lá, no Aquiraz Riviera, e também tem uma casa de praia, né, a gente fica mudando, né, graças a Deus tem essa possibilidade. Aí a Mariana tá dizendo assim, o meu tá cadastrado e o senhor acabou de me autorizar. Ixi, Mariana, então não sei o que é não. Enfim, eu já tô tentando todas as possibilidades. Aí a Amanda tá dizendo, entendi, pois eu vou fazer isso, obrigado. Aí, e coloca alternar a conta para ir para o e-mail. Exatamente, Luísa. Tem que entrar no Gmail, colocar alternar a conta e colocar o e-mail da Unifor, que aí você não precisa mais de autorização. Eu estou falando isso principalmente para quem vai chegar atrasado, tá? Depois das 11h20. Chegou antes das 11h20, eu consigo aceitar de boa. Professor, você é coordenador de algum grupo de pesquisa? Não, Letícia, eu já fui, mas eu tive que parar. Eu estava até fazendo sobre inteligência artificial no judiciário, estava bem bacana, com autorização do TJ, enfim, eu estava principalmente o pessoal da informática, mas eu tive que parar o meu grupo de pesquisa, e aí eu estou com outra linha agora, então por hora eu não estou não. A Elaine diz assim, já tentei com a senha do Unifor Online e dá erro. Enfim. Davi, tenta reiniciar, Elaine. Às vezes isso dá esse erro mesmo. Elaine tenta. Vamos tentando, galera. Um dia a gente descobre aqui. É igual a história de fazer chamada, né? Eu instalei já 3 extensões, 3 do Chrome, aqui para conseguir ver a chamada de vocês, fazer a chamada de vocês, e não consegui. Olha aí, meu amigo Vitor. E aí, cara, tranquilo de máscara no trabalho. Esse cabo aí tem futuro demais. Show de bola. Prazer, meu irmão. Aí vou tentar fazer, obrigada. Mariana disse assim: deixa, professor, eu errei. Entrei com errado. Aí erro meu. Não, Mariana, não tem erro, não. A gente vai vendo como é que entra aqui. Show? A Fabiana também ligou a câmera. Show de bola, galera. Sejam sempre bem-vindos. Fiquem sempre à vontade. Turma, deixa eu só tentar aqui, ver se eu consigo fazer a chamada. Eu tenho 3 extensões, turma, que eu gosto de fazer, assim, né? Que eu baixei, eu pesquisei na internet, mas nenhuma das 3 tá dando certo. E eu queria que pelo menos uma desse certo. Ó, comparecer. Pois é, ele só salva 5 pessoas. Não sei porquê. Um eu acabei de tentar aqui. Deixa eu tentar o outro aqui.
Deixa eu ver aqui rapidinho. Pronto. Enfim, não tá dando certo não. Aí a querida monitora, ela vai... Acho que eu fiz uma besteira aqui. A nossa querida Janete, ela vai me dar depois a relação das pessoas que estavam presentes. E agora deixa eu tirar aqui o negócio tudo. Pronto. A Janete vai me dar a coisa. Oi, Fabiano, oi, Vitor. Pronto, vocês estão aí aparecendo. Beleza, turma, vamos lá então. Tem novidade, tá? Hoje a gente vai ter a nossa primeira atividade. Nada de desespero, por favor. É uma atividade bem simples, que toda vida eu vou passar nas quintas-feiras, e você vai ter até quarta-feira para entregar, tudo bem? Por isso que eu sugiro que você esteja com papel e caneta na mão, ou ainda já escrevendo no Word, porque a atividade vai dizer respeito à aula de hoje. O que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar sobre o pacote anticrime. Ontem eu até mandei no nosso grupo do WhatsApp os novos percentuais de progressão de regime, ou seja, para progredir de regime precisa de requisitos subjetivos, que é o bom comportamento penitenciário, que é o cara fazer bem o trabalho que foi dado a ele ter condições, se for para ir para o regime aberto, de se sustentar licitamente, mas tem um requisito objetivo. O requisito objetivo do cumprimento de pena é a quantidade de pena que ele tem que cumprir. Antigamente era 1/6, 2/5, 3/5. Hoje em dia a gente não fala mais de fração. Hoje em dia a gente só fala de percentual. E eu passei ontem para vocês no grupo, foi uma alteração trazida pelo pacote de crime. Então hoje a nossa aula é para falar sobre o pacote de crime e a nossa atividade também. Caso você não tenha vindo para a aula passada, todas as aulas vão ficar salvas no YouTube. E o material que eu vou utilizar em todas as aulas, inclusive na de hoje, também está no YouTube. Como eu sei que teve gente que faltou, teve gente que não viu direito, eu vou ensiná-los de novo a acessar esse material. E como eu disse no início da aula, uma das vantagens do AVA é que ele gera vários relatórios para o professor. Até mostro para vocês esses relatórios. Então sempre procurem acessar o AVA, entrar na disciplina pelo AVA, para a gente poder ver que você tem uma boa taxa de engajamento. Turma, eu vou começar a compartilhar minha tela, aí eu vou para o AVA para mostrar para vocês os principais links e para mostrar para vocês o material que a gente vai usar hoje. Quem foi meu aluno no Processo Penal 1, e graças a Deus eu acho que a grande maioria da turma foi meu aluno em Processo Penal 1, vai ser mais ou menos aquela mesma aula que a gente falou sobre o pacote de crime. Mas ainda assim vai ser uma aula super importante para você revisar certas coisas do pacote de crime. Provavelmente eu não acabo de falar no pacote de crime nessa aula, mas com certeza eu acabo na próxima, que é na terça-feira que vem. E a atividade de vocês diz respeito ao pacote de crime. Vocês vão escolher 4 alterações e vão conversar sobre elas. Eu vou já explicar melhor isso, tranquilo? Galera, eu estou compartilhando a minha tela, é para você estar vendo a mim e a minha tela, pelo menos, e também ao Vitor, e também a Elaine, que é o nosso muso e a nossa musa da sala. Show de bola, já que são os únicos que eu estou vendo. Pergunta, a Janete está aqui? Estranho. Ah, tá, graças a Deus. A Janete está aqui. Show, a Janete, ela não é professora, né? Não é professora, ainda não é professora, mas ela não é a monitora de vocês, mas ela se dispôs a me ajudar. Show, galera. Tem 2 formas de você entrar no AVA, como você sabe, que eu vou mais rápido, a gente já conversou sobre isso. No endereço aqui de cima, ó, que tá azul, clique em ead.unifol.br e você vai ser encaminhado para o AVA, para o ambiente virtual de aprendizagem. AVA Moodle. Moodle é a plataforma e AVA é o nome que a gente está dando para esse ambiente que a gente criou. E a outra forma de você entrar no AVA, além de ser por aqui, ead.unifol.br, é entrar na nossa disciplina, clicou nela, e aqui embaixo não, aqui do lado direito vai ter AVA. Quando você clicar no AVA, você vai ser encaminhado para esse endereço, né, ead.unifol.br. O meu e-mail, né, meu login já está cadastrado, por isso que eu já entrei direto. Provavelmente, se você ainda não entrou, vai pedir para você fazer o login e a senha. Validar o login e a senha. Vai aparecer o ambiente virtual das disciplinas que você está matriculado, e a nossa é essa que tem treinamento, porque vocês são grandes advogados em treinamento. Esse semestre, mais ainda, como vocês vão perceber. Aí eu já coloquei aqui de maneira escancarada o que eu acho mais importante para você. O que é que eu acho mais importante para você? O link do grupo de WhatsApp da turma, eu participo, o Janete participa, onde a gente vai ficar interagindo melhor. Então, se você não está no WhatsApp da turma, basta clicar nesse link e você vai ser encaminhado para o WhatsApp da turma.
Além disso, link da playlist das aulas no YouTube. Caso, então, você tenha perdido qualquer aula ou queira revisar qualquer aula, clique aqui, ele vai ser encaminhado para a nossa playlist no YouTube. Então tá aqui, Processo Penal 2, 2020.2, e aqui eu já coloquei, foi aula 2, ó, tô muito doido. Aqui é a aula 1, certo? Eu vou já ajeitar. Então a nossa aula 1 tá aqui, a aula 2 é essa que a gente está tendo, já eu vou postar aqui no YouTube assim que acabar essa aula. Então, aula 1, aula 2, todas as aulas vão estar aqui. Além disso, turma, no AVA tem um link das aulas síncronas. Como eu falei, vou só repetir mais uma vez, sempre procure, vai ter aula do professor Sigem, ou de qualquer professor, entre no AVA e clique no link das aulas para você ser encaminhado. Por quê? Porque, como eu disse, uma das grandes vantagens do AVA é gerar relatórios de engajamento da disciplina para o professor. Para vocês não dizerem que eu estou mentindo, olha aqui, ó, eu entrei no meu AVA, eu botei em mais. Quando eu colocar mais aqui, ó, vai ter relatórios. E ele vai me dar um relatório de tudo que vocês estão fazendo. A estatística que vocês estão entrando, os logins ativos, quais são os logins que existem, quem está entrando, quem não está, as atividades que vocês estão fazendo ou não. Então, o AVA vai me dar muitos relatórios, inclusive quando você clica no link para vir para essa aula, eu já sei que você está presente na aula. Então, sempre, em toda disciplina, procure entrar pelo AVA, procure mexer no AVA. E aí, eu já expliquei para vocês toda essa parte, né? Na aula passada, a gente passou a aula toda falando do plano de ensino, que é o contrato entre o professor e o aluno. Aqui tem o conteúdo que eu vou ver. Não posso ver menos do que isso, posso ver mais. Por exemplo, pacote de crime não está aqui para eu ver, até porque pacote de crime envolve CP, Código Penal, Código de Processo Penal e legislação especial. Mas eu vou ver na aula de hoje o que é que o pacote de crime alterou no CPP, na aula de hoje e na próxima aula. E aí, então, plano de ensino, tem o data da avaliação, tem um conteúdo, tem a metodologia, tem muita informação importante. Tem um materialzinho que os professores fizeram no ambiente virtual, tem as questões, por favor, aluno meu é aluno que resolve questões, porque ajuda você a assimilar. Não vai ter GED, porque infelizmente eu não tenho monitor, foi aprovado tão somente o monitor nessa disciplina, não sei porquê. Vai ter concurso para monitoria esse ano, já falei com Medina que eu vou querer uns 10 monitores, então estudem bastante para essa disciplina, procurem tirar 10 na disciplina e vejam se vocês conseguem fazer o concurso para virar monitor dessa disciplina. Tenho certeza que vai ser uma experiência muito prazerosa, não só para mim, como para você também. Então hoje, turma, o material que a gente vai utilizar é esse aqui, ó. Entrem no AVA, por favor, não precisa mandar no grupo para facilitar, eu sei que a gente gosta muito de ajudar um ao outro, e eu estimulo muito a ajudar um ao outro, mas se você não mandar esse material no grupo, você vai estar ajudando os colegas, porque eu quero que vocês entrem no AVA e baixem esse arquivo aqui, ó, pacote anticrime, alterações no CPP. Então, entrou no AVA, entrou na nossa disciplina, você vai ver todos esses links e a gente vai baixar esse aqui, ó, pacote anticrime, e é esse aqui que a gente vai utilizar hoje, ok? Só que antes da gente começar a falar sobre o pacote de crime, eu quero conversar por onde vocês vão mandar as atividades. Quem esteve presente na primeira aula viu que eu vou fazer 4 atividades por AV. Essas atividades vão integrar a pontuação da AV, a nota da AV. Então, a AV1 vai valer 11 pontos, para você chegar no 10. Desses 11 pontos, pelo menos 2 pontos vão ser dessas 4 atividades. Então, pelo menos 2 pontos, cada atividade vai valer ou 1 ponto ou meio ponto. A atividade dessa semana, eu já fui bonzinho, já coloquei 1 ponto. Ou seja, já vai contar 1 ponto para a sua AV1, para você chegar até 11 pontos. Então, vão ser 4 atividades para a AV1, 4 atividades para a AV2, 4 atividades para a AV3. Eu, infelizmente, vou ter que fazer frequência para vocês, diariamente. Mas alguns estão estagiando, estou vendo aí o Vitor, que está provavelmente no estágio, vejo a Elaine, que já conversou comigo, que também provavelmente está no estágio agora, e outros vocês que provavelmente vão ter dias que vocês não vão conseguir acompanhar, e vão levar talvez falta. Se vocês fizerem essas atividades, se vocês participarem, se engajarem, pode ter certeza que eu consigo flexibilizar a frequência de vocês.
Agora, você que não fala na aula, seja no microfone, seja no chat, que não vem para a aula e que não faz as atividades, infelizmente, vai ter a sua reprovação por falta. Eu, como eu disse, eu por mim não fazia nem frequência, nem prova, mas são exigências do MEC que eu tenho que fazer. Então, a Janete, ela vai anotar todo dia os alunos que estão presentes e ela vai me mandar, né? Na verdade, ela vai me mandar os alunos ausentes para eu exatamente alimentar o uniforme online que eu preciso fazer isso. Caso você precise faltar a turma e aí faz as atividades, se engaja e tal, a gente consegue flexibilizar, não se preocupe, tá? Procure sempre só estar engajado. E uma das formas de engajamento do aluno é exatamente fazendo essas atividades. Como eu expliquei na aula passada, cada bloquinho desse diz respeito a uma unidade da gente. Então, todo o material que eu vou utilizar no semestre, todo o material está aqui. Então, quando eu for falar, quando a gente for começar mesmo o conteúdo desse semestre, quando eu for falar agora do pacote de crime, eu vou tocar em conteúdos desse semestre, obviamente. Mas quando eu for falar, turma, agora a gente vai começar mesmo o conteúdo do nosso semestre, eu vou começar aqui, ó, unidade 3, que a gente vai falar dos procedimentos penais, como eu falei na aula passada, e aí, em cima do procedimento, que ele é bem dinâmico, eu vou explicar atos de comunicação processual, vou explicar da prova, e aí o que a gente for utilizando, e até materiais, que eu não vou nem falar em sala de aula, mas para você aprofundar o conteúdo, está aqui. Então você clica da prova, por exemplo, aí está aqui teses do STJ sobre a prova, a jurisprudência do STJ sobre prova, que muito eu vou falar, mas eu dificilmente vou conseguir pegar esse arquivo e ler com vocês. Todas as unidades eu coloquei nota de aula, todas. Então tá aqui, nota de aula. E também um pouco sobre cadeia de custódia. A gente vai começar sobre procedimentos. Então, 7 sobre tribunal do júri, nota de aula sobre procedimento sumaríssimo. Enfim. Então, esses bloquinhos são as nossas unidades. O último bloquinho são as atividades semanais. E aí já está disponível para você entregar as atividades semanais. Não precisa se aperrear. É só uma página e meia, bem tranquilo, sobre o pacote de crime, que é uma matéria que a gente vai discutir hoje, vai discutir na terça-feira que vem, e é uma forma, turma, de você criar um material para você mesmo. Então, tentem criar todas as atividades como uma ferramenta de estudo mais rápido, porque você não vai conseguir estudar o pacote de crime, esse material aqui todo de uma vez, rever a aula de uma vez. Então, você faz resumo do pacote de crime, posta para mim, vale para você como pontuação da AV1, e ainda vale para você ficar revisando esse assunto. Então, quando você clicar aqui em AV1, vai aparecer primeiro as orientações. E as orientações são assim, ó. Bom dia, pessoal. Anexe um arquivo em PDF ou Word, ou qual arquivo o AVA aceitar. Eu coloquei PDF Word, mas teve gente que disse, professor, não tem um Word. Será que o AVA aceita outro? Eu acredito que sim. Mas o AVA aceita sempre o PDF, aceita sempre o Word. Então, anexe um arquivo em PDF ou Word, cujo conteúdo você mesmo escreveu, um texto dissertativo argumentativo inédito, sem plágio. Por que eu grifei argumentativo? Para você poder dar sua opinião sobre as mudanças. Então, anexe um arquivo em PDF ou Word, cujo conteúdo você mesmo escreveu, um texto dissertativo argumentativo, inédito, sem plágios, em que são abordados, no mínimo, 4 alterações do pacote de crime. Então, hoje mesmo você vai notar que o pacote de crime alterou o CP, o Código Penal, o CPP. Eu até, a convite do Vitor, eu gravei, foi para o CA, não foi, Vitor? Um vídeo de 10 minutos, onde rapidamente, parecia um louco, eu expliquei as alterações do pacote de crime no Código Penal, que foram bem menos. A alteração do pacote de crime no Código de Processo Penal foram bem mais, tanto é que eu não consigo terminar na aula de hoje. E também tem alterações nas legislações especiais, como na lei de drogas, na lei de organização criminosa, na LEP, na lei de execução penal. Então você vai pegar qualquer alteração, qualquer 4 alterações do pacote de crime, que aí eu sugiro que você faça sobre o que a gente está vendo, que a gente vai ver muito mais de 4. E aí você vai fazer um texto dissertativo argumentativo sobre 4 alterações do pacote de crime. Não esqueça de dar a sua opinião sobre cada uma das mudanças. Então hoje a gente vai entender o que é o juiz de garantias, hoje a gente vai entender o arquivamento do inquérito policial, hoje a gente vai entender questões de prova. Então, assim, sobre essas questões, o que é que mais te chamou a atenção? Escreve um pouquinho sobre isso e dá a sua opinião sobre isso. Valor 1 ponto para V1. Lembre que não vai haver prorrogação de prazo. Eu estou postando na quinta, você tem até quarta-feira para me entregar, tá bom? Por onde? Pelo AVA. Orientações. Você vai fazer um arquivo
com Times, com letra Times, tamanho 12, espaçamento simples, justificado, as margens aqui, e no mínimo uma página e meia. No mínimo uma página e meia, você escrevendo sobre essas 4 alterações. Faça com zelo para você, não para mim. Faça um material, construa um material que vai te ajudar no futuro você rever essas alterações. Não há número máximo de páginas, o prazo está abaixo. Qual é o prazo? Você tem até quarta que vem, dia 26 de agosto, é quarta, né? Até, deixa eu ver, 26 de agosto é quarta. Até 23h59 para me entregar. Onde é que você vai entregar? No próprio AVA, quando você clicar aqui, no meu, como eu não sou aluno, não está aparecendo. Mas vai aparecer um local para você ou jogar o arquivo que você quer anexar aqui, ou anexar, né? Selecionar o arquivo e anexar. Então faça isso até a quarta-feira que vem. Não deixe para a última hora, porque a última hora vem a teoria do caos, né? A lei de Murphy, teoria do caos, que tudo acontece. A internet dá problema, o arquivo se perde, o arquivo corrompe, e dessa forma, se você não deixar para a última hora, vai ser bacana. Então, essa atividade permite que você assimile o conteúdo, pense sobre ele, faça um material para você sobre ele, e ainda possibilita você desenvolver um pouco mais sua habilidade de escrita. Então, alguém querendo entrar, acho que já desistiu, porque fazia tempo. Deixa eu ver o que é que vocês escreveram. A vaga já é da Janete no próximo ano, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou ter outra turma. Janete, é um maior prazer trabalhar com ela. Ela realmente é um monitor incrível. Às 12 horas eu começo a registrar. Perfeito, Janete, muito obrigado. Ela vai me mandar quem faltou. Eu mandei a lista de alunos para ela, ela me mandou quem faltou. O Vitor falou assim, inclusive eu comprei ontem um livro do Rogério Sanches, seu pacote de crime show, cara, para aprofundar melhor sobre o tema. E eu não tenho tempo, infelizmente, de falar sobre todo o pacote de crime, porque ele alterou o Código Penal, Código de Processo Penal e legislações especiais. Mas tem muito material bacana. Inclusive, eu dou cursos no Tribunal de Justiça sobre as alterações do pacote de crime. E o Davi está contribuindo, dizendo que lá no AVA, você vai clicar em adicionar tarefas para poder entregar esse arquivo. Tá? Janete Diva. Turma, então podemos começar. Todo mundo conseguiu baixar o arquivo do pacote de crime? Posso começar falando um pouquinho? Show, eu vou compartilhar aqui para vocês. Deixa eu ver, cadê o meu Deus? Está aqui. Vou compartilhar aqui e é para você pegar esse arquivo. Então, bora começar do começo. A pobre da Janete é tão boazinha, porque essa aula está sendo a mesma de Processo Penal 1, e ela, que vocês fizeram no semestre passado, e ela assistiu comigo Processo Penal 1, onde ela é monitora, como foi de vocês, da maioria, e a bichinha está assistindo essa aula de novo. Janete, se tu quiser fazer outra coisa, tu pode já pegar a lista de alunos e fazer outra coisa, tá? Porque vai ser a mesma coisa que tu já ouviu. Show. Turma, o que é esse pacote de crime? O que é que tanto mundo fala? Porque, assim, o nome pacote de crime dá a ideia que é uma porrada de lei alterando um monte de coisa. E, na verdade, turma, o pacote de crime é uma leizinha apenas, que é a Lei 13.964 de 2019. Então, toda vida que alguém falar, o pacote de crime, não é um conjunto de leis. O pacote de crime é tão somente uma só lei. Então, deixa eu aceitar aqui, porque acho que você está querendo entrar faz tempo e eu não estou deixando porque eu estou em outro arquivo. Show. Então, turma, quando a gente fala pacote de crime, não é uma quantidade de leis. Ai, Jesus. Vamos lá. É só uma lei, que é a Lei 13.964 de 2019. Outra coisa que, além da Urbana diz, é que quem criou o pacote de crime foi o Moro. Isso não é 100% errado, mas também não é 100% certo. O Moro, que sempre eu comento, me dá uma pena quando eu penso no Moro, porque eu não entendo como é que alguém entrega um cargo de juiz federal, porque juiz federal e procurador da República são os cargos mais difíceis que tem de você alcançar. E como são cargos difíceis que tem de alcançar, são cargos que você tem muito prestígio, enfim. E aí ele deixou para ser ministro da Justiça. Eu sei que teve a história que dizem que o Bolsonaro prometeu a ele, o STF, mas você trocar o certo pelo duvidoso é muito complicado, né? Enfim, aí o Moro, uma das primeiras coisas que ele fez enquanto virou ministro da Justiça foi criar um projeto de lei, e esse projeto de lei ficou conhecido como pacote de crime. Como vocês estudaram em constitucional, o presidente da República, ele tem iniciativa, ele tem a competência para iniciar o processo legislativo. Então, o processo legislativo, que é a forma de elaboração de leis, e aí a gente está remetendo à Constitucional 2, se eu não me engano, o processo legislativo, que é a forma como se faz leis, a lei, para começar o processo legislativo, tem que ter gente competente para iniciar o processo legislativo. E o presidente da República é um deles.
Então, o Moro construiu esse pacote de crime, esse projeto de lei, e enviou para o presidente da República, por meio do Ministério da Justiça, que o presidente da República enviou para a Câmara dos Deputados, já que a casa iniciadora dos projetos de lei, como regra, é a Câmara dos Deputados. Só que esse projeto de lei que o Moro enviou através do presidente da República para a Câmara dos Deputados, ele foi muito alterado, tanto na Câmara dos Deputados, como depois do Senado Federal. E aí a Câmara dos Deputados aprovou, com várias modificações, o pacote de crime, o projeto de lei que deu origem a essa lei 13.964, foi para o Senado Federal, o Senado Federal também aprovou com alterações, chegou para o presidente da República para ele fazer a sanção ao veto. O Bolsonaro, ele, no dia 24 de dezembro de 2019, o Bolsonaro, ele vetou algumas partes do pacote de crime. Esses vetos do pacote de crime foram encaminhados no prazo de 30 dias para o Congresso Nacional, que ainda vai deliberar se mantém ou se derrubam os vetos do presidente da República. O Congresso Nacional já era para ter feito isso desde março, pelo prazo regimental, e o Congresso Nacional ainda não apreciou os vetos do presidente da República no que diz respeito ao pacote de crime. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que essas modificações que a gente vai conversar sejam modificadas, né? Hajam outras novidades. Eu vou sempre conversar com vocês sobre isso. Então, desde março era para o Congresso Nacional ter apreciado se mantém os vetos do presidente da República ou se derrubam, eles não apreciaram ainda. Pode ser que o Congresso Nacional resolva derrubar alguns vetos do presidente da República, e aí a gente vai ter mais novidade no pacote de crime, além dos que a gente está conversando sobre isso. Mas no dia 24, então, de dezembro de 2019, o Bolsonaro, ele vetou algumas partes do pacote de crime, já que houve bastante modificação pelo Congresso Nacional em relação ao projeto que o Moro propôs, e o Bolsonaro, ele sancionou o que o Congresso aprovou, com esses vetos, obviamente. Para vocês terem noção, estima-se que tão somente 30% do que o Moro colocou, eu acho até que ainda é um pouco menos do que isso, estima-se que só uns 30% do projeto de lei original do Moro é que foi aprovado. Ou seja, pelo menos 70% do que o pacote de crime alterou não foi feito pelo Moro. Então, no dia 24 de dezembro, o Bolsonaro sancionou essa lei 13.964 de 2019, que teve a vacatio legis de 30 dias. E aí, por isso que a gente sempre diz que entrou em vigor o pacote de crime no dia 23 de janeiro de 2020. O pacote de crime, ele tem normas de direito processual, e lembrem que vocês fizeram em processo penal 1, que esse negócio de lei que retroage para beneficiar o réu é só lei processual, é só lei penal. Só lei penal de direito material é que retroage para beneficiar o réu. Lei processual penal, ela é aplicada de imediato. Ela não importa, a lei processual penal, se ela é melhor, se ela é pior para o réu, se ela extingue um recurso, se ela amplia o recurso, se ela diminui prazo, se ela aumenta prazo, ela é aplicada, ela respeita tudo que já foi praticado, a lei processual penal, e ela é aplicada aos processos em andamento. Então, vamos supor que veio uma lei diminuindo o prazo para apelar, vocês vão ver que o prazo para apelação, como regra, são 5 dias. E aí o Vitor, vamos supor que foi condenado hoje, e o prazo para apelação é de 5 dias. E aí o Vitor, ele apelou nesse prazo de 5 dias, massa. Só que, um tempo depois, a lei foi alterada e baixou para 3 dias o prazo para apelar. E depois que essa lei entrou em vigor, eu fui condenado. Qual é o prazo que eu tenho? 5 dias? Não. Se eu fui condenado e a lei processual já diz que o prazo para recorrer são 3 dias, são 3 dias. Ah, não, mas quando eu cometi o crime eram 5 dias, eu quero 5 dias. Não. Lei processual penal, ela se aplica de imediato. Ei, professor, e o Vitor, que apelou apelou no 5º dia e agora a lei está dizendo que é 3? A lei processual respeita todos os atos praticados anteriormente, mas ela aplica imediatamente, seja melhor, seja pior para o réu. Então, na parte processual, a lei, essas alterações do pacote de crime, ela foi aplicada de imediato, seja melhor, seja pior para o réu. Mas na parte de direito material, na parte de direito penal, ela só é aplicada para os crimes praticados
a partir do dia 23 de janeiro de 2020. Professor, deu um exemplo. Ontem mesmo, e eu acabei de comentar com vocês, ontem mesmo eu mandei no grupo a alteração do requisito objetivo para a progressão de regime. Então não se fala mais em frações, só se fala em percentuais. Turma, essa alteração da progressão de regime, como regra, foi pior para o réu. Portanto, só é aplicado, eu só sou submetido a esse requisito objetivo de progressão de regime, de percentual de pena, se o crime que eu cometi foi o crime a partir do dia 23 de janeiro de 2020. Se eu tiver cometido um crime no dia 22 de janeiro de 2020, quando eu for condenado, que eu for progredir de regime, o juiz vai levar em consideração ainda o quê? 1/6, 2/5 e 3/5, que é melhor para mim. Então, ou seja, na parte de direito material, de direito penal, o que o pacote de crime alterou, que foi pior para o réu, só vai ser aplicado para os crimes praticados a partir do dia 23 de janeiro de 2020 em diante. Nessa parte de direito material, se foi melhor para o réu, aí vai retroagir, porque a lei penal, ela retroage. Menino, a impressora aqui começou, a impressora começou a imprimir não sei o que do nada, né? Os fantasmas aqui falando do pacote de crime. Show. E também, turma, na parte de direito processual, como eu já falei, a lei processual respeita os atos anteriormente praticados e é aplicado imediatamente. Então, o que a gente vai conversar aqui, a maior parte dele é uma alteração processual. Se é uma alteração processual, vai ser aplicado em todos os processos que estão em andamento, ainda que o crime tenha sido cometido antes da vigência do pacote de crime. Para resumir, o Moro fez o projeto de lei, mandou para o Bolsonaro mandou para o Congresso Nacional, que alterou muito, e aí que mandou para o presidente da República, que vetou muitos artigos, e esses vetos já foram mandados para o Congresso, que ainda vai decidir se manter ou derrubar os vetos do presidente da República. O presidente da República sancionou no dia 24 de dezembro de 2019 o pacote de crime, que entrou em vigor dia 23 de janeiro de 2020. E aí, a partir daí, as normas de direito material são aplicadas, né, dos crimes praticados a partir daí, mas as normas de direito processual são aplicadas imediatamente. Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Tempus resti actum, exatamente, Júnior. A lei processual penal, ele é regida pelo princípio da imediatidade, do tempus resti actum. Ou seja, vai ser aplicado imediatamente, ainda que o processo esteja em andamento. Show, então tá todo mundo bem. Se tiver alguma dúvida, por favor, me fale. Vou voltar aqui a compartilhar o meu arquivo. Pronto. Aí, turma, então, quando você fala em pacote anticrime, na verdade, é uma lei. E o que a gente vai conversar aqui pode sofrer mudanças, não só porque os vetos do presidente da República podem ser derrubados, mas porque no dia 23 de janeiro, assim que entrou em vigor o pacote de crime, 4 ADIs, 4 ações diretas de inconstitucionalidade, foram ajuizadas no Supremo impugnando alguns artigos dessa lei. Ou seja, tudo que a gente está conversando pode haver modificações, porque o presidente da República pode ter seus vetos derrubados e porque o Supremo ainda pode julgar o mérito das ADIs, das ações diretas de inconstitucionalidade, que são 4. Principalmente os órgãos da magistratura entraram com essas ações diretas de inconstitucionalidade, porque uma coisa que vocês vão perceber é que o pacote de crime foi meio que uma reação congressual. Como assim uma reação congressual? Vocês estão percebendo, diminuiu um pouco, mas a gente está vivendo um tempo em que os poderes estão se batendo muito, né? E o judiciário estava batendo muito no Congresso, no Poder Legislativo, né, de acordo com os congressistas. E aí o Congresso Nacional foi e resolveu bater também no judiciário. E uma das coisas que o pacote de crime fez foi tirar alguns poderes do magistrado. Por exemplo, vocês que fizeram um processo penal ano passado, o professor de vocês, ano passado não, semestre passado, o professor provavelmente disse assim para vocês, turma, antigamente a preventiva poderia ser decretada de ofício durante o inquérito e durante o processo. Aí, e a partir de 2018, a preventiva poderia ser decretada de ofício pelo juiz só durante o processo. Contudo, agora, com o pacote de crime tirou a possibilidade do juiz decretar prisão preventiva, decretar qualquer medida cautelar de ofício. Então, não vai mais existir medida cautelar de ofício pelo juiz.
Não vai. Tem que haver provocação. Não vai mais haver prisão preventiva de ofício pelo juiz. Ou seja, tirou o poder do juiz. Uma das coisas que o pacote de crime fez foi tirar o juiz, o judiciário, do procedimento de arquivamento do inquérito. Com o pacote de crime, e aí já eu converso um pouco mais sobre isso, quem vai arquivar inquérito policial, que isso também foi matéria que vocês viram no semestre passado, quando isso valer, vai ser o Ministério Público. Então, o que eu quero dizer para vocês? O pacote de crime, ele meio que foi uma reação congressual contra o judiciário, né, o que os estudiosos dizem, e essa reação foi exatamente porque, com o pacote de crime, alguns poderes dos juízes foram retirados, porque realmente, turma, os magistrados aqui, eles têm um poder surreal, fora do comum. Isso está cada vez mudando mais. Os acordos de leniência, os acordos de não persecução penal, são coisas que vão tirando do judiciário o poder, o monopólio de tudo do processo. E realmente eu não sei até que ponto é bom uma pessoa concentrar tanto poder como um juiz geralmente concentra. Mas, enfim, isso é outra discussão, que é sobre o sistema acusatório. A gente faz muito essa discussão em processo penal 1, e a gente fez, eu lembro que a gente estava até presencial fazendo essas discussões. O fato é que o pacote de crime, então, entrou em vigor dia 23 de janeiro de 2020, e 4 ADIs foram ajuizadas contra artigos do pacote de crime. O Supremo ficou de julgar essas ADIs esse ano, mas o Supremo ainda não julgou. A questão da pandemia atrapalhou muita coisa. Mas o fato é que, turma, o Supremo, muito embora não tenha julgado ainda o mérito das ADIs, o relator, que é o Luiz Fux, ele julgou ele concedeu ele concedeu alguns pedidos de suspensão de artigos. Então, em sede cautelar, o Fux deu uma decisão suspendendo a eficácia de alguns artigos do pacote de crime. E a eficácia que foram suspensas foram de 4 partes do CPP. Então, 4 partes que o pacote de crime alterou no CPP não estão valendo hoje. E essas 4 partes é exatamente o que eu grifei em amarelo. Então, juiz das garantias, que foi uma novidade trazida pelo pacote de crime, ela foi alterada pelo pacote de crime, contudo, não está valendo. A alteração do arquivamento do inquérito policial, tudo isso eu vou explicar para vocês o que é o juiz de garantias, como é o arquivamento do inquérito policial, mas o procedimento de arquivamento do inquérito policial também não está valendo, certo? Esse novo procedimento. Essas 2 matérias vocês viram no semestre passado. Na verdade, esses 4 primeiros pontos aqui vocês viram no semestre passado. Aí, turma, o que não está em amarelo está valendo. O que não está valendo também, uma regra que você vai estudar comigo esse semestre é o semestre onde vocês vão estudar instrução probatória. As provas no processo penal. Então a gente vai ver o que é a perícia, o que é a testemunha, o que é o depoimento do réu, da vítima, e por aí vai. E o pacote de crime, ele inseriu um artigo, um parágrafo, na verdade, dizendo que se o juiz tiver contato com qualquer prova ilícita, esse juiz fica proibido de proferir a sentença. Então vamos supor que o juiz teve contato com interceptação telefônica e depois essa interceptação telefônica foi declarada nula pelo TJ. Significaria dizer que o juiz ele perderia o direito, a competência de julgar aquele caso. E aí isso foi declarado suspenso também pelo Fux, e também a parte da audiência de custódia em 24 horas, que isso aqui é matéria do semestre passado. Medida cautelar foi semestre passado, audiência de custódia foi semestre passado. Turma, o pacote de crime ele alterou o CPP para dizer que, se você foi preso em flagrante hoje, lembram que o auto de prisão em flagrante tem que chegar em até 24 horas ao juiz? Quando for nas aulas, turma, eu vou mostrar para vocês um processo real, aí vocês vão ver o auto de prisão em flagrante, a nota de culpa, a comunicação ao magistrado, tudo que a gente conversou no semestre passado, vocês vão perceber. E também coisas que a gente vai conversar esse semestre, vocês vão perceber. Mas o fato é que, eu acho que vocês lembram que até 24 horas, o auto de prisão em flagrante tem que chegar ao juiz. E aí, em 2015, surgiu as audiências de custódia, foi uma resolução do CNJ, que o pacote de crime trouxe as audiências de custódia para a redação do CPP, que não tinha até o pacote de crime, e ele determinou no artigo 310, parágrafo 4º, que se em até 24 horas da prisão em flagrante não tiver acontecido a audiência de custódia, aquela prisão é ilegal. E lembram que toda prisão ilegal deve ser o quê? Relaxada.
E aí o pacote de crime disse, obrigando o judiciário a receber o preso em até 24 horas. Se o preso não for, não vê o juiz em até 24 horas da prisão em flagrante, essa prisão seria ilegal. O Fux também suspendeu a eficácia desse artigo. Então, turma, esses quatro pontos em que eu grifei de amarelo são 4 alterações do pacote de crime e que não estão valendo ainda por força de uma medida cautelar deferida pelo Fux nessas ADIs. Tranquilo? Então, quando a gente tiver a apreciação dos vetos do presidente da República pelo Congresso, eu vou falar para vocês, e quando a gente tiver também o julgamento dessas ADIs, eu vou falar para vocês. Tranquilo? Por enquanto, o que a gente tem hoje aqui é o que há de mais atual. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Ainda não, tá todo mundo certo. Então, mas se tiverem dúvida, liguem o microfone e falem, ou então, se tiverem dúvida, escrevam no chat, por favor. Voltando aqui, turma. Bora conversar, então, um pouco sobre a primeira alteração do processo penal feita pelo pacote de crime, que é o juiz das garantias. O que é isso? O pacote de crime inseriu no CPP o artigo 3º-A até o F, falando desse juiz das garantias. Turma, como é que acontecia antes, como é que acontece até hoje, já que essa parte aqui está suspensa? Quando alguém é preso em flagrante, a gente viu que o auto de prisão em flagrante tem que chegar no judiciário em até 24 horas. E vocês estudaram comigo no semestre passado, em competência, um instituto chamado prevenção. O juiz prevento é o juiz que primeiro pratica um ato válido. Então vamos supor que um delegado instaurou um inquérito policial para apurar um assassinato, ou então para apurar um roubo, e ele instaurou esse inquérito policial, e ele precisa de autorização do juiz para fazer alguns atos. No semestre passado, eu conversei um pouco com vocês sobre algo que a gente chama de cláusula de reserva de jurisdição. O que seria a cláusula de reserva de jurisdição? Turma, alguns atos para serem praticados dependem do judiciário. Só do judiciário. Exemplo, decretação da prisão preventiva. Só o judiciário decreta prisão preventiva. Decretação da prisão temporária. Só o judiciário decreta prisão temporária. Interceptação telefônica. Só o judiciário decreta interceptação telefônica. Infiltração de agentes. Só o judiciário decreta infiltração de agentes e por aí vai. Então, o delegado, quando ele instaura um inquérito policial, vocês viram no semestre passado, que ele tem plena autonomia para produzir os elementos de informação que ele acha cabível. Está até no artigo 6º do CPP. Ele pode ouvir testemunha, indiciar o cara, é um ato privativo dele, lembram? Indiciar é o ato de colocar o nome da pessoa, do suspeito, no inquérito. A gente até viu no caso da Nájila e do Neymar, que a Nájila acusou o Neymar de estupro, as delegadas instauraram um inquérito policial para apurar se o crime aconteceu mesmo, e não indiciaram o Neymar. O Neymar nunca ficou como suspeito em inquérito policial da Nájila lá. E aí, ou seja, as delegadas concluíram que não tem provas nem elementos de informação suficiente que mostrem que o crime aconteceu. Aí as delegadas fizeram um relatório concluindo o inquérito, decidiram por não indiciar o Neymar nunca ficou como indiciado, como suspeito naquele inquérito, mandaram para o Ministério Público, que pediu ao Judiciário o arquivamento e foi arquivado o inquérito policial. Mas por que eu estou falando disso? Porque a gente está vendo, vocês viram que no inquérito policial, o delegado ele faz um conjunto de procedimentos para tentar elucidar o crime, para tentar esclarecer como aquele crime ocorreu e para tentar descobrir quem foi o suspeito que cometeu mesmo aquele crime. E, como regra, o delegado tem autonomia, só que para ele fazer certos atos, ele vai precisar do judiciário exatamente pela cláusula de reserva de jurisdição. Então imagina que você é delegado, aconteceu um roubo e você instaurou um inquérito policial. E você quer que haja interceptação telefônica. Aí você tem que representar para um juiz. Quando o seu pedido é distribuído para um juiz, que não esteja prevento ainda, o juiz que primeiro pratica um ato válido, ele se torna prevento. Então, o juiz que recebe o auto de prisão em flagrante se torna prevento. O juiz que recebe a representação do delegado por uma preventiva, por uma temporária, ele se torna um juiz prevento. Então, é esse juiz que recebeu o seu pedido de interceptação telefônica, é o juiz da terceira vara criminal, por exemplo, do Fórum Clóvis Bevilacqua, é ele que recebeu, que ele vai ficar responsável por analisar toda a legalidade da investigação, por todos os pedidos que forem feitos na investigação e também por todo o processo.
Então, hoje, como é que acontece? O delegado instaurou um inquérito policial para apurar um roubo, representou para o juiz, por interceptação telefônica. Esse juiz se tornou prevento para tudo. É esse juiz que vai cuidar das investigações, ou seja, vai cuidar da regularidade, né? Tudo que o delegado pediu, o Ministério Público pediu, o advogado pediu, vai pedir para esse juiz prevento. E quando o cara for denunciado pelo Ministério Público, o suspeito for denunciado pelo Ministério Público, durante o processo penal, é esse mesmo juiz que vai julgar se esse indivíduo é culpado ou inocente. Então hoje funciona assim. O mesmo juiz que cuida das investigações é o mesmo juiz que cuida do processo. Professor, e qual é o problema disso? O problema disso é que no semestre passado vocês viram que o inquérito ele é inquisitivo. Ele não tem contraditório, não tem ampla defesa, não precisa de advogado, como regra. A gente vai ver só aqui quando é que ele precisa de advogado. É sigiloso. Então, durante o inquérito, o delegado está produzindo uma série de elementos de informação que o suspeito do crime muitas vezes não tem direito a contraditar ali, já que o inquérito policial não tem contraditório. E esse mesmo juiz vai ter contato com esses elementos de informação produzidas de maneira inquisitiva, produzidas de maneira sem estar no sistema acusatório que é o nosso. E nós somos seres humanos, turma. Então, se eu gosto, por exemplo, do Vitor, e o Vitor me fala mal de uma pessoa, diz, eu não gosto da Mariazinha, rapaz, eu já vou com abuso da Mariazinha. Por quê? Porque nós somos seres humanos e nós somos influenciáveis. De maneira que, quando o juiz ele tem contato com o elemento de informação, produzido sem contraditórios, produzido sem ampla defesa, pode ser que o juiz se deixe influenciar por aquilo. Muito embora, quando ele for lá dar a decisão dele, ele vai dar a decisão com base nas provas, que é o que a gente vai conversar nesse semestre, ele pode dar aquela decisão influenciado pelo que ele viu em questões de inquérito. Então, isso é muito grave para o sistema acusatório. Se vocês foram meus alunos no semestre passado, vocês viram que a gente conversou muito sobre a Lava Jato, sobre o grau de suspeição que é vista quando o Moro, quando é divulgada, conversas entre o Moro e o Deltan, e o Moro sugerindo o Deltan atirar a procuradora da República porque ela não soube perguntar bem ao Lula. Então, olha o grau de parcialidade. Olha, fere de morte isso o sistema acusatório. Só um parêntese que eu sempre falo. Eu sempre falo de política, meus alunos mais passados estão enjoados de eu falar isso. Eu sempre falo de política, mas, pessoal, eu não faço parte de nenhum partido, não sou a favor do Lula, do Bolsonaro, de não sei quem. Eu só entendo que vocês são alunos do direito e a gente precisa discutir política, tá bom? Então, por favor, não vão dizer aí que eu estou dizendo que Lula livre, não sei o que, não estou falando nada disso. Só estou falando que, enquanto jurista, eu olho para a Lava Jato, eu olho para o que o Moro fez lá, eu olho para as provas que foram mostradas para a sociedade e eu vejo que feriram de morte o sistema acusatório. Ponto, minha opinião, todo mundo pode divergir, não tem o menor problema. O fato é que, turma, é muito ruim para o sistema acusatório como o nosso, e isso a gente conversou no semestre passado, que é um sistema com contraditório, com ampla defesa, que o processo é público, que todo mundo tem direito de ver. É muito ruim ter um juiz que teve contato com provas produzidas de maneira inquisitiva, com elementos de informação produzidos de maneira inquisitiva. Aí, o que é que o Legislativo fez? Ele importou, não foi nem do Moro essa ideia, importou de muitos países o chamado juiz das garantias. O que seria o juiz das garantias? O juiz das garantias seria um juiz que ele vai ficar responsável pela investigação. Então, toda vida que o delegado, o promotor, o advogado pedir para o juiz, na sede de investigação, vai ser pedido a um juiz específico. Esse juiz, então, ele vai tocar a regularidade toda das investigações. Então, tudo vai ser pedido ao juiz das garantias, durante o inquérito. Acabou o inquérito policial, a gente viu o inquérito policial encaminhado ao judiciário, se for de ação penal pública, vai para o Ministério Público, e o Ministério Público pegou o inquérito, resolveu denunciar. Aí o Ministério Público denuncia, entrega a denúncia para o juiz das garantias, e o juiz das garantias vai decidir se recebe ou se rejeita a denúncia. Essa questão de receber ou rejeitar a denúncia é matéria desse semestre. Vocês vão ver quando o juiz rejeita a denúncia, quando ele recebe. Então, o próprio juiz das garantias vai decidir se recebe ou se rejeita.
Se o juiz das garantias receber a denúncia, ele manda essa denúncia com o mínimo de provas, de elementos de informação, não é todo o inquérito possível para outro juiz. E é esse outro juiz que não teve contato com as investigações que vai tocar o processo penal. Então, dessa forma, se acredita que o juiz que vai decidir mesmo, que vai tocar o processo penal, decidindo se o cara é culpado ou inocente, ele não vai estar tão influenciado com o inquérito policial como se ele tivesse participado do inquérito policial. Então, a ideia do juiz das garantias é ter dois juízes. Um que vai cuidar das investigações, da parte de inquérito, e outro que vai cuidar da parte do processo. E o que vai cuidar da parte do processo, que é o que vai decidir se o cara é culpado ou inocente, ele não vai ter contato com o inquérito policial. Show? Show. Contudo, como está grifado em amarelo, significa aqui na nossa legenda que é um artigo que não está valendo hoje. O FUC suspendeu a eficácia desse artigo, nessas ADIs que eu falei, exatamente porque ele considera várias coisas. A primeira coisa é que o juiz das garantias mexe na estrutura do judiciário, então se é para mexer na estrutura do judiciário, a Constituição diz que só o Supremo pode propor leis que mexam na estrutura do judiciário. E a segunda coisa é que o juiz das garantias onera o judiciário. E vocês vão perceber, vocês vão fazer a disciplina ainda de direito tributário, direito financeiro, e tem um princípio financeiro que diz que toda vida que a lei cria uma despesa, ela tem que indicar a receita. Então, o pacote de crime criou uma despesa para o judiciário, já que o judiciário vai precisar de mais juízes, mas não indicou qual despesa, ou de qual receita essa despesa vai ser custeada. Então, está suspensa a eficácia, não está valendo ainda o juiz das garantias, está valendo como era antigamente. O mesmo juiz que se torna prevento lá no inquérito é o mesmo juiz que, ao final, vai decidir se o cara é culpado ou inocente. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. A Elaine está dizendo... Peraí. Só um minuto, turma. Pronto. O Vitor está dizendo assim, isso tiraria a autonomia dos delegados e encarregaria mais uma demanda ao judiciário? Vitor, tenta me explicar para ligar o áudio se quiser, por que tu acha que tirar a autonomia dos delegados vai continuar a mesma coisa? Para os delegados vai continuar a mesma coisa mesmo. Os delegados sempre têm que representar para o judiciário, independentemente de qual juiz. Assim, ele vai representar para o judiciário, vai ser distribuído para um juiz, e esse juiz ele vai sempre representar para ele. Não acho que tiraria a autonomia, mas pode ser que tu esteja pensando uma coisa que eu não estou pensando. Deu para entender, Vitor? Show. Aí o Júnior tá falando assim, lembro que uma das críticas era em relação aos pré-julgamentos dos magistrados. Boa, Júnior, boa mesmo. O Júnior é nosso grande processualista. Que cuida das investigações e que julga, tendo maior tendência a condenar o investigado com base nos elementos de informação. Júnior, nós somos muito influenciáveis, turma. É por isso que, se você é um advogado, por mais brilhante que você seja, se você chega desarrumado, se você não sabe falar, se você tá com os cabelos despenteados, o ser humano já pré-julga. E aí já fica mais difícil você conseguir suas coisas. Professor, que visão horrível de mundo, pessoal, é a realidade. Nós somos seres humanos, nós somos tendentes a serem influenciados por essas coisas. Aí a Ginete está falando de psicologia cognitiva, exatamente. A Elaine, o juiz que vai cuidar da parte do processo pode solicitar? Pode. O juiz das garantias prevê, nessa parte, né, Elaine, do terceiro A até o terceiro F, que o juiz que vai cuidar do processo pode pedir certas documentações, mas não pode pedir o inquérito todo, a menos que seja uma necessidade comprovada e escrita e bem fundamentada. Como se daria um envio ao juiz do processo? Aí seria uma coisa que a lei orgânica do judiciário, Fabiana, teria que regulamentar. Provavelmente, como é que seria, tá? Esse próprio juiz das garantias remeteria os autos do processo. Hoje é tudo virtual, tá, turma? Vocês vão ver pelo SAG, que é o Sistema de Automação do Judiciário. O Vitor já deve mexer no SAG, quem já estagia já deve mexer no SAG. Deixa eu ver se eu tô com o meu aberto. Não tô com o meu aberto, senão eu mostrava para vocês. O que acontece? Aí o próprio juiz já remeteria para a distribuição, e a distribuição já mandaria para outro juiz. Então, por exemplo, eu sou juiz da terceira vara criminal, e eu estou como juiz de garantias de um inquérito. Eita. Aí eu estou como juiz de garantias do inquérito. Aí eu terminei, recebi a denúncia,
Junto com a denúncia, eu vou anexar os documentos que eu acho, o mínimo de documentos possíveis, só os que eu acho essenciais, devolvo essa denúncia com o recebimento meu, com também esses documentos que eu acho essenciais do inquérito, devolvo para a distribuição e a distribuição envia só essa documentação aqui para o juiz, sei lá, da 5ª vara criminal, um juiz que fosse escolhido aleatoriamente. Provavelmente seria assim, Fabiano, eu não posso dizer que vai ser assim, porque não está valendo ainda, então se não está valendo ainda, o judiciário ainda não disciplinou. O Júnior está falando assim, professor, tinha uma visão de que o juiz das garantias iria tão somente impactar altos custos para o judiciário, mas pelo que foi falado hoje, vejo a importância prática da criação de juiz das garantias. Eu também, viu? E assim, dá para se construir o juiz das garantias mesmo sem onerar o judiciário muito, Júnior. Porque é você pensar que não vai aumentar muito a demanda tanto assim dos juízes, não. Porque, ó, se eu sou juiz hoje, minha vara criminal tem 100 inquéritos policiais rolando, beleza, vai continuar tendo os mesmos 100, só que quando concluir, eu vou mandar para outro colega. E quando o outro colega concluir o inquérito, vai ser distribuído a mim. A distribuição, a gente conversou sobre distribuição quando a gente falou competência no passado. A distribuição, ela serve para distribuir aleatoriamente, por sorteio, os processos aos juízes, mas ela serve, pessoal, também para equiparar o tanto de processos que os juízes recebem. A distribuição nunca permite que um juiz fique com 200 processos e outro fique com 100, porque ela sempre vai tentar distribuir igualmente, mas de maneira aleatória, que ninguém saiba. Então, assim, hoje um juiz, sei lá, tem 100 inquéritos, só estou dando um exemplo, ele vai continuar tendo os mesmos 100 inquéritos, só que depois que ele conclui, ele manda para outra vara. E aí, esses inquéritos que ele mandou para outra vara, outros juízes das outras varas vão mandar inquérito para ele. Então, assim, não vai onerar tanto assim como a galera fala. A questão toda é porque, às vezes, talvez tenha gente, né, tem magistrado, não sei, aí é só o que eu acho, pode ficar ressentido já que o executivo está mexendo na estrutura do judiciário. Não acho que não era dessa forma assim, não. Aí a Elaine está dizendo, sim, obrigado. A Letícia, professor, o juiz das garantias não iria se aplicar aos tribunais, né? A priori, não. Mas, assim, os tribunais, como vocês estudaram na aula passada, a Marina, na aula passada não, no semestre passado, tem o foro de prerrogativa de função. É uma matéria que vocês viram em competência. Então, a depender da função que você exerça, o seu processo e o inquérito vai ser tocado ou no STF, STJ ou nos tribunais, né? Então, não está prevista essa possibilidade ainda nos tribunais, mas não é difícil o judiciário regulamentar para que haja juiz das garantias nos tribunais, mas por enquanto não, Mariana. O Júnior diz assim, mas aí é que está, não temos um número efetivo de profissionais no judiciário. É verdade. A realidade vivenciada nas comarcas do interior, principalmente naquelas que possuem vara única, como aplicar o juiz das garantias? Pronto, aí vem um grande problema que é uma falha mesmo do judiciário. E, turma, o presidente do Tribunal de Justiça, né, o desembargador Washington, desde o semestre passado eu falo dele para vocês. Ele é incrível, enquanto ser humano, enquanto juiz, no caso, enquanto desembargador, enquanto gestor. E ele trouxe muita inovação massa para o judiciário, entre eles a automação do judiciário, inteligência artificial no judiciário, e a pandemia, ela, pelo amor de Deus, retirando toda a questão de morte, tudo que a gente está vivendo, tá? Ela trouxe uma coisa boa que possibilitou o judiciário economizar muito. E aí foi feita uma pesquisa com todos os servidores, inclusive comigo, inclusive eu participei, e aí a gente teve a oportunidade de falar se tá melhor ou tá pior. Galera, é incrível, eu conversei com vocês na aula passada isso, eu acho. É incrível quanto a maioria dos servidores, assim, tipo 90 e tantos % acham que tá bem melhor. E o que é que aconteceu? A produtividade do judiciário inegavelmente aumentou, mas aumentou muito, e a economia do judiciário também. Então não vai ser difícil se você colocar aí na internet, se alguém puder colocar aí, colocar economia, TJCE, teletrabalho. Galera, o judiciário economizou muito, o que dá para com esse dinheiro conseguir estruturar mais essas cidades que tem vara única. Porque assim, realmente se tem vara única, eu trabalhei, por exemplo, no Tabuleiro do Norte, lá é vara única. O juiz lá cuida civil, sucessões, família, criminal, juizados especiais, o pobre coitado. Como é que se vai fazer como é que se vai fazer juiz das garantias lá? Até tem como. Cada cidade, cada comarca participa de uma macro-região. E dá para esses juízes eles se alternarem nessa forma.
Mas, assim, vai ficar mais complicado, né? Porque o juiz de Tabuleiro do Norte é com marca vinculada em Tabuleiro do Norte, por exemplo, São João, lá é da macro-região Alto Santo. Então, como é que o crime acontecer em Tabuleiro, como é que de Tabuleiro vai ser julgado em Alto Santo? Vai ficar complicado. Mas com essa economia que o judiciário fez, dá para tentar se estruturar um pouquinho mais, dá para tentar chamar, inclusive tem concurso aprovado e tem pessoas que estão esperando serem chamadas para o TJ daqui. O Vitor está dizendo, exato, junho certamente terá maior abertura de concurso para magistratura. E aí quem se vê com aptidão, com vocação para ser juiz, começa a estudar desde hoje, que é um concurso dificílimo. Agora sim, a magistratura, turma, só Deus sabe por quê, né? Tem 2 meses de férias, cada mês de férias você recebe 1/3 a mais do seu salário, ou seja, já é praticamente aí você vai ficar com 14 salários, né? Fora os 13. Você não tem ponto, você é mais cobrado pela sua produtividade. Graças a Deus existiu o CNJ, foi a melhor coisa que fizeram, porque o CNJ cada vez mais está exigindo dos magistrados, porque antigamente tem juiz hoje, principalmente o antigo. Lembra que eu falei para vocês do meu processo, da minha casa, que fazia 2 anos que o juiz só baixava de sentenciar, uma coisa que era simular e tal. Tinha que fazer acordo para acabar o processo, para vocês terem noção. Tem juízes mesmo antigos que não querem nada, enfim, mas isso vale em todas as profissões, não em todas, e isso aí é minoria, porque os juízes, graças a Deus, graças ao CNJ, cada vez mais estão se profissionalizando. Mas, enfim, que se você se acha com aptidão para ser magistrado, é uma excelente carreira e, com certeza, você vai ter muito prestígio e muitas outras, digamos assim, eu vou chamar de regalias, porque, enfim, um professor que é quem molda o país todo não tem 30 dias nem 60 dias de férias, essa coisa toda, né? Principalmente de escola pública. O Vitor, a demanda processual é muito alta, Aí a Letícia, o Tribunal de Justiça reduziu 747 mil em despesas com teletrabalho. E aí ele autorizou, acho que foi ontem, que continuasse dessa forma. Até porque ainda estamos em quarentena, né, em pandemia. Aí a Mariana está dizendo, o Tribunal reduziu 747 mil, obrigado Mariana, obrigado Letícia, o Vitor irado e o Júnior. É verdade, verdade. Felizmente as coisas estão mudando, mas ainda há muito a ser feito, muito. E outra coisa, se acomodar é entrar numa zona de conforto. E nunca é bom a gente entrar nessa zona de conforto, tá? E aí o Vitor está falando, mas a longo prazo isso vai mudar, vai demorar muito, porque o judiciário ainda tem muita força, mas aos poucos. Frio é que essa realidade, sinto que essa realidade aos poucos vai sendo alterada. Também sinto isso, e assim, o Vitor, eu ainda acho que está sendo rápido, é óbvio que poderia ser mais rápido, não tem cabimento, MP, magistratura, o legislativo, tudo terem 2 meses de férias. Qual é o profissional que tem 2 meses de férias, por exemplo, pessoal? Qual é o profissional que não bate ponto? Todo mundo bate ponto, tá entendendo? Qual é o profissional que não é fiscalizado? E agora que esses órgãos de poder estão começando a ser um pouco mais fiscalizados, graças ao CNJ, ao CNMP, que eles fiscalizam mais essa questão da produtividade. Mas o CNJ, quando ele começou a história de meta, e outra coisa, pessoal, agora, recentemente, é que todos os processos estão sendo virtualizados, né? Pelo SAG, o SAG vai até acabar, viu? Infelizmente, e a gente vai para o PJE, que é um sistema do CNJ, que os juizados especiais já usam, que a Justiça Federal já usa. Mas o fato é que o processo estando virtual, se consegue controlar magistrado, oficial de justiça, analista, estagiário, secretário, tudo o sistema já gera. Então o sistema já diz para mim, já está lá, vencimento do mandado, tal dia. Meu amigo, a ideia é que vencer o mandado, a corregedoria eu já seja notificada automaticamente para justificar por que eu estou com esse mandado há muito tempo. Olha como isso é massa. E aí, a depender, isso ser analisado por outra pessoa, isso ser analisado pela corregedoria, ou o que quer que seja. Turma, eu não estou aqui defendendo, pelo amor de Deus, caça às bruxas. Eu só estou defendendo prazos razoáveis para que o trabalho seja feito. É óbvio que a gente tem problema de estrutura, é óbvio que a gente tem problema de falta de servidor, de magistrado, dessa coisa toda, mas é algo que a gente tem que se adaptar. E, como o nome já diz, nós somos servidores públicos, nós temos que servir ao público. Aí, por exemplo, tem colega meu, seja Navarro ou não, que não quer dar o telefone para a parte. Tudo bem, você não quer dar seu telefone para a parte, pegue outro telefone, arranje outro chip para você falar com advogado, com jurisdicionado, entendeu? Se eu ligar aqui, tem esse sábado mesmo, né? Eu tava me divertindo e tal, aí veio um cara esquisito aqui mandar mensagem. Aí ele,
emaconhado total, me perguntando coisas. Eu começo a rir, porque assim, é meu dever, pessoal, sou servidor público. E o cara oficial de justiça, né, não sei o quê. O que é que acontece? Uma pessoa da favela tem meu número, aí ela tá conversando com outra pessoa da favela, que essa outra pessoa tá com problema no judiciário. Eu tenho o telefone do oficial de justiça. Muita coisa eu não vou poder fazer, até porque eu não posso instruir a parte contra mim, mas eu acho que só eu encaminhar a pessoa, só eu dizer assim, olha, você pode ir para a Defensoria Pública, tá aqui com os contatos, você pode fazer isso, aquilo outro, eu acho que isso eu já faço um bem-estar social muito grande e muito bom. Então, o que é que eu estou fazendo? Como o Sidney é bonzinho. Não, eu sou servidor público. E eu falo tudo isso porque no futuro, se vocês ainda não são, vocês vão ser alguma parte, outra parte vai ser advogado, e aí é isso para a gente pensar que a gente tem que mudar a nossa realidade. Aí a Juliana está dizendo assim, professor, o que o senhor acha da inteligência artificial atuando de forma... eu acho só tudo. E assim, cada vez mais os Estados Unidos eles estão muito à frente da gente, e lá eles estão ensinando o robozinho. Como é que ensina o robozinho, né? E você vai colocando petição para ele, até ele entender os casos, conseguir sistematizar o caso. Quanto mais informação o robozinho tiver, melhor. Aí a gente monta um fluxo, depois eu explico como é que estava o meu projeto lá, eu expliquei para quem foi meu aluno do ano passado, no semestre passado. E aí a gente monta um fluxo de decisões. E com esse fluxo, porque assim, tem as demandas repetitivas, vocês estudam no processo civil as demandas repetitivas. Demanda que tudo é igual. No meu caso, eu comprei a casa na planta, a construtora atrasou, passou daquele período de 180 dias, e aí? É um fluxo, é simples, tem 1 milhão de casos nessa forma. E aí o robozinho já dá a decisão para o juiz apreciar e assinar. E os Estados Unidos, eles estão com as startups muito à frente da gente. E aí, cada vez mais, eles fazem competição com seres humanos que trabalham com isso e com máquinas sobre a questão de fazer, né, de produção. As máquinas ultrapassaram... Tem aí, turma, se você colocar essa notícia, é fácil você achar no Google. As máquinas ultrapassaram muito a quantidade de decisões que os humanos fizeram, e melhor, o índice de erro das máquinas foi muito menor do que dos seres humanos. Então, assim, acabou que isso dá produtividade. Mas eu não estou definindo isso por uma questão criminal. Eu não estou definindo isso por uma questão mais complexa, de desapropriação. Eu estou definindo isso para as questões que são simuladas. Se a questão é simulada, é porque o judiciário já apreciou várias vezes aquilo e já dá sempre aquela decisão. Então, o que custa botar uma máquina para fazer isso? Eu vou passar para vocês, no grupo, quando eu acabar aqui, alguns artigos super interessantes sobre essa questão de inteligência artificial no judiciário. A Mariana está falando verdade. A Ana Clara, professor, eu vou precisar sair por causa da hora do estágio. Eu assisto o restante da aula. Tá, turma, eu combinei com vocês que seria 1 hora de aula, né? Eu já acabei passando. O Francisco Júnior está falando assim, o pessoal que atua com processo penal diz que praticamente julgamentos, de modo geral, são mais fáceis de serem julgados comparados com processos civis. Isso procede? Depende, Júnior. O direito penal, ele é casuístico, sabe? Eu não vejo muito dessa forma, não. O que é que eles podem estar dizendo, tá? O Ministério Público, ele realmente faz um trabalho muito bom. E o Ministério Público, ele faz um trabalho muito bom em termos de relatórios e pareceres. E eu conheço alguns assessores que copiam e colam o que o Ministério Público colocou. Por isso que fica mais fácil. Eu não acho o processo penal de julgar mais fácil, não, porque ele é casuístico. Cada processo é uma realidade diferente. Já a turma tem processos cíveis, eu já fui assessor de juiz, tem processo, galera, que eu chegava, eu dava logo 200 decisões num dia, porque era tipo assim, negativou indevidamente. Eu olhava se a pessoa fez o BO, eu olhava se a pessoa fez a notificação, eu olhava os requisitos que tinha que ter. Tinha mesma sentença para todo mundo. Nesse caso, que atrasou a casa, atrasou mais de 100 dias. Basta a máquina conseguir ver se tem essa documentação e ela mesma já dá, entendeu? Minha opinião, Júnior, é que não procede. Eu acho o criminal mais difícil de sentenciar, até porque você está lidando com a liberdade da pessoa, do que o civil. Mas, enfim, pode perguntar a outras pessoas. A Letícia está dizendo, existe um livro bem legal que trata sobre isso, Máquinas Como Eu. Que legal, esse livro eu nunca ouvi falar, não. Eu vou anotar aqui, para ver se eu leio depois. Máquinas Como Eu. Turma, então a gente faz assim, ó, para não ficar muito tempo de aula, né, a gente sempre compensa com as atividades, a gente vai encerrando a aula. Eu sei que eu não falei, só falei do juiz das garantias, mas na próxima aula eu termino de falar sobre o pacote de crime, tá bom? Não esqueça que vocês vão ter atividade para entregar até quarta-feira que vem, tudo bem? Então não esqueça, estudem,
E aí, quando for na quinta-feira que vem, a gente já começa a falar dos procedimentos penais. Beleza, então, para todo mundo? Tranquilo? Querem comentar mais alguma coisa? A Fabiana tá dando tchau, o Vitor também. Tranquilo, galera? Show. Então, turma, a gente fica por aqui, essa aula vai ficar gravada. Valeu mesmo, na próxima aula eu continuo, tá? Tô interrompendo.